Olá, bom dia, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia. Vamos aqui fazer uma análise do Portugal 4, Nigéria 0, falar também das notícias em relação ao Benfica. Em relação ao vídeo anterior, atingimos o objetivo mínimo e, portanto, eventualmente até poderei fazer aqui vídeos em relação aos jogos da Taça da Liga. Bom, indo ao tema do vídeo de hoje e àquilo que está na ordem do dia, que é a Seleção Nacional, as capas dos jornais são referentes a Portugal e à boa exibição que Portugal fez contra a Nigéria. Há que referir alguns aspectos. Um deles é que Portugal ganhou 4-0, que Ronaldo não jogou neste jogo e que a equipa apresentou um dinamismo e uma competência tática muito positivas. É importante também dar aqui um ponto prévio, que é falar-vos dos 5 remates que Bruno Fernandes fez em 45 minutos. Portanto, em 45 minutos, Bruno Fernandes, para além dos 2 golos que fez, totalizou 5 remates nos primeiros 45 minutos. Isso é um indicador da influência que este jogador teve no jogo de hoje. É importante também referir que a seleção, em 2022, já vai com 3 goleadas. Depois da goleada contra a República Checa, contra a Suíça, esta é a terceira goleada do ano, no caso contra a Nigéria. E que foi o primeiro penalti defendido por Rui Patrício no decorrer dos 90 minutos, sem contar com o desempate nas penalidades. Portanto, são 3 curiosidades que eu acho importantes aqui acrescentar a esta análise. Primeiro penalti defendido por Patrício nos 90 minutos, terceira goleada de Portugal e 5 remates de Bruno Fernandes. Em relação ao 11 inicial, há aqui a destacar, e uma vez que isto é um canal direcionado ao Benfica, tivemos vários jogadores da formação do Benfica no 11, nomeadamente Ruben Dias, António Silva, Bernardo Silva, João Félix e depois a entrar no decorrer da segunda parte, Gonçalo Ramos e Ricardo Horta. Salvo erro, 6 jogadores da formação do Benfica no 11. O 11 foi Rui Patrício, Dalot, Ruben Dias, António Silva, Nuno Mendes, William, Otávio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e André Silva. Foi este o 11 inicial que Portugal apresentou contra a Nigéria. Portugal apresentou bastante segurança no momento defensivo, bastante eficácia no momento da finalização, dinâmica, mas alguma rigidez tática dentro dessa dinâmica. O resultado foi em 4 golos, 4-0, mas poderia ter sido mais, caso Portugal não tivesse desperdiçado alguns golos. Portugal jogou em posse, os executantes executaram o seu jogo de forma segura, portanto havia sempre os jogadores bem posicionados quando a equipa de Portugal atacava, um pouco à imagem de Fernando Santos, portanto não arriscando assim tanto, foi o suficiente para Portugal ter uma boa exibição e uma exibição de qualidade. Os movimentos foram todos bem estudados de Portugal, os movimentos coletivos, havendo sempre cobertura do jogador que estava no momento defensivo. Portanto, os jogadores atacavam, mas tinham sempre a segurança que estava alguém na sua retaguarda. Foi um ataque, Portugal jogou em ataque organizado, dominou, a primeira parte teve muito mais posse, na segunda parte Portugal deixou-se adormecer um pouco e a Nigéria criou as suas oportunidades e tivemos ali uma fase do jogo equilibrada na segunda parte, sendo que os 10 minutos finais foram os 10 minutos com mais entusiasmo e que Portugal realmente empolgou novamente. Na primeira parte foi uma boa exibição, a segunda foi mais dividida, tirando os 10 minutos finais do jogo, em que realmente Portugal teve uma superação muito grande. E nesses 10 minutos finais, isso aconteceu porquê? Rui Patrício defendeu um penalti e daí para a frente só deu Portugal com uma dinâmica ofensiva muito boa, com golos dos benfiquistas, no caso o Gonçalo Ramos e o João Mário marcaram. Portanto, em relação aos jogadores que jogaram do Benfica, foi o António Silva, jogou os 90 minutos, fez uma boa atuação, primeira parte com o Ruben Dias, segunda parte com o Pepe. António Silva foi igual a si próprio, muito seguro, muito atento, teve ali um ou outro deslize, mas em termos gerais, no prós e no contra, teve muito mais prós do que contras e nesse sentido é uma atuação positiva, uma atuação boa para um jogo de estreia. Portanto, António Silva jogou os 90 minutos, depois entrou o Gonçalo Ramos, que teve uma oportunidade e marcou um golo. É verdade que foi um golo fácil, mas só marca quem lá está e quem se posiciona de forma correta. E Gonçalo Ramos fez isso tudo, teve o toque de Midas para no seu jogo de estreia marcar um golo. Portanto, o Gonçalo Ramos, primeiro jogo pela seleção, primeiro golo, fantástico. João Mário também entrou. Teve uma entrada um pouco apagada, mas foi subindo ao longo do tempo, ao longo dos minutos foi acrescentando qualidade à equipa e foi um dos jogadores mais importantes da seleção e acabou também por marcar um golo. Portanto, acho que Gonçalo Ramos
e João Mário tiveram muito bem, também de referir o toque de calcanhar de Gonçalo Ramos, portanto, Gonçalo Ramos e João Mário combinaram muito bem, um com o outro, e era o que eu estava a dizer, que eu já vos disse há alguns vídeos atrás. Esta seleção deveria ter a espinha dorsal do Benfica para brilhar. João Mário e Gonçalo Ramos brilharam no pouco tempo que tiveram em campo, porque já se conhecem, já têm rotinas. E, portanto, os jogadores do Benfica tiveram muito bem nos minutos em que tiveram em campo. O António Silva o tempo todo, João Mário e Gonçalo Ramos apenas na segunda parte, mas gostei da atuação dos benfiquistas. Em relação ao melhor em campo, para mim foi o João Félix, foi um jogador que realmente emprestou uma dinâmica brutal a Portugal, com passos longos, médios e curtos de grande qualidade. João Félix descobria jogadores onde mais ninguém descobria, conseguia fazer passes para o espaço, ou seja, ele recebia a bola e logo ao primeiro, segundo toque fazia um passe vertical de grande qualidade, mas passava para o espaço, conseguia ter a percepção de onde é que o seu colega ia aparecer. E isso só os jogadores de grande nível conseguem fazer, ainda, e principalmente perto da área adversária. João Félix, excelente, visão de jogo brutal. Este jogador, João Félix, tem uma visão de jogo brutal. Eu que há uns tempos falei-vos na eventualidade de João Félix, na remota eventualidade de João Félix regressar ao Benfica em janeiro. Muita gente disse que não, muitos comentários foram contra, disseram, espero bem que isso não aconteça. E eu convido-vos a ver este jogo da seleção de João Félix. Vocês acham mesmo que o João Félix não entrava de caras na equipa do Benfica? Jogo brutal de João Félix. Criou oportunidades atrás de oportunidades. Teve perto também de marcar golo. Mas aquilo que o homem fez enquanto gestor do momento do jogo de Portugal foi absolutamente fantástico. Bruno Fernandes também teve muito bem, quer dizer, já vos disse, 5 remates, 2 golos logo na primeira parte. Fez 2 golos, apareceu muito em campo, teve muito em jogo, foi um verdadeiro patrão em campo, portanto... João Félix e Bruno Fernandes para mim foram os melhores em campo, e Rui Patrício também pelo penalti que defendeu. E em relação ao Benfica, o melhor em campo para mim dos 3 benfiquistas que jogaram foi o Gonçalo Ramos. Eventualmente Gonçalo Ramos, António Silva também teve muito bem, João Mário também. Portanto, acho que temos aqui uma seleção que não vai ser esta, o 11 da seleção não vai ser este, mas gostei deste 11, que é um 11 alternativo, gostei deste 11. E se eventualmente quem tem que ser a alternativa na frente de ataque, em vez do André Silva, acho que poderia ser o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos esteve melhor que o André Silva, no meu entender. Em termos de época, estão os dois a fazer uma época semelhante. O André Silva está a fazer uma boa época, o Gonçalo Ramos também, mas neste jogo, quem teve melhor foi o Gonçalo Ramos, no pouco tempo que teve em campo. Indo agora ao Benfica. Nós vamos ter agora um jogo domingo, contra o Estrela da Amadora, fora, às 20 horas. É o primeiro jogo para a Taça da Liga, é uma competição menor do calendário português e que se espera ver alguns jogadores que têm pouca utilização, nomeadamente o Draxler. O Draxler está um mês parado, regressou ontem aos trabalhos, o Benfica regressou ontem aos trabalhos com um treino bidiário, teve 3 dias de folga anterior, o Benfica, e o Draxler lesionou-se no Dragão no dia 21 de outubro. E, portanto, o Draxler tem um gol marcado ao Marítimo, tem 9 jogos como titular, tem 9 jogos, aliás, e apenas 3 como titular. Portanto, é previsível que ele faça o seu 10º jogo contra o Estrela da Amadora. Em relação ao Fredrik Oshens, não vai estar disponível para o jogo contra o Estrela. Em relação também à composição do 11, poderá ali haver várias alterações, nomeadamente o Gilberto poderá voltar ao 11. O Gilberto, apesar de tudo, é um jogador que tem tido uma boa utilização. O Baio é o titular, mas o Gilberto tem entrado, tem tido os seus minutos e, portanto, o Gilberto é um jogador que a sua entrada como titular não preocupa ninguém, porque é um jogador que tem ritmo. Eventualmente também poderá entrar o Veríssimo e o António Silva, e aquele brasileiro, o João Vítor. Paulo Bernardo eventualmente poderá ter a sua oportunidade. Portanto, afigura-se várias alterações no 11, sendo que um dos motivos de interesse, pelo menos da minha parte, é ver se realmente o Draxler consegue se impor de uma vez por todas no Benfica. É verdade que ele tem tido uma concorrência muito forte, o João Mário tem estado brutal, Rafa tem estado muito bem, Neres tem estado muito bem, portanto é complicadíssimo para o Draxler conseguir entrar, mas de qualquer forma seria importante que o homem começasse a ganhar ritmo para se tornar uma alternativa credível para este tridente de meio campo ofensivo. Portanto, também outra curiosidade, o Benfica ganhou pela 3ª vez um prémio internacional referente à equipa jovem do ano. O Benfica, o ano passado, ganhou a UEFA Youth League
e ganhou a Taça Intercontinental de Sub-19. Portanto, é um prémio mais que justo e é um prémio para, no fundo, marcar o Benfica enquanto entidade formadora. O Benfica está cada vez mais forte na formação, leva cada vez mais jogadores às seleções. Na seleção portuguesa jogaram 6 jogadores da formação do Benfica ontem, fora o João Mário, que é um jogador que faz parte do plantel, mas não é da formação do Benfica. Portanto, o Benfica está cada vez mais imposto na seleção. E salvo erro, o Benfica tem 8 no total na seleção. 8 da sua formação na seleção, 8, 9. O que é ótimo. E este prémio é justo, tendo em conta aquilo que o Benfica conquistou o ano passado. A UEFA Youth League, portanto a Liga dos Campeões, dos miúdos, e a Intercontinental, que é, no fundo, campeões do mundo sub-20. Também de referir que o Isaías ontem completou 59 anos, portanto foi um jogador do Benfica que era conhecido pelo pé canhão. Jogou no Benfica entre 90 a 95, fez 178 jogos, 71 golos, 2 campeonatos nacionais e 2 taças. Jogou também no Rio Ave, Boa Vista e Cameirense, portanto fica aqui também a minha homenagem ao Isaías por ter completado a bonita idade de 59 anos. Já é um jogador, é um ex-jogador que eu ainda cheguei a ver alguns jogos dele e realmente era um jogador com muita garra, muita determinação e que merece ter aqui algum destaque. Bom pessoal, obrigado por terem assistido ao vídeo, deixem gosto, se gostarem deste tipo de conteúdo, subscrevam e até uma próxima. Fiquem bem.